Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Este é o número 132. Estamos lá no capítulo da Lei do Trabalho e vamos encerrar a Lei do Trabalho agora, né? E limite do trabalho e repouso. E vamos continuar na questão número 682. E Kardec faz a seguinte pergunta: o repouso depois do trabalho, sendo uma necessidade, não é uma lei natural? Então Kardec quer saber, né, se esse repouso não é uma coisa natural que nós temos que ter, ou o ser humano deve trabalhar continuamente sem parar, né, para ser importante, para ser bem visto. E ele diz aqui, os espíritos dizem, sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário, a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência para se elevar acima da matéria. Aqui tem um ponto muito importante que ele falou, que nós não podemos ser aquele workaholic, né? Aquela pessoa que quer trabalhar 24 horas por dia, 16 horas por dia, que quer, né, começar 5 da manhã e até às 11 da noite. Tudo tem um tempo no universo. Tá? Tudo tem um tempo e tem um momento. E a pessoa que trabalha continuamente, ela tem dificuldade criativa. Ela tem dificuldade de resolver coisas. Porque naquele momento que nós paramos e desligamos, né, o contínuo do nosso pensamento naquela atividade, é que as boas ideias, as novas ideias e as soluções aparecem. E o descanso, meus amigos, serve também para o corpo, porque o corpo é um conjunto, né? Mente, corpo, espírito. E se nós deixamos um desses entes menos assistidos, nós temos dificuldade. Aí o que acontece? Nós perdemos a saúde. Né? Então é importante o descanso. Questão 683. Qual é o limite do trabalho? Ele responde, o limite das forças. De resto, Deus deixa o homem livre. Então ele deixa bem claro aqui, né? Limite do trabalho é o limite das forças. Quando chegar no momento que você se sente cansado, para. Então, Deus deixa o homem livre, ele que sabe até onde ele vai trabalhar, até onde a sua saúde pode o levar. Mas eu sempre digo e repito, né? Não adianta você trabalhar além da conta acreditando que você vai dar um passo gigantesco, e isso é muito difícil de acontecer. São grandes exceções na humanidade, tá? Questão 684. Que pensar daqueles que abusam de sua autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? E ele responde aqui, é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus subalternos, porque ele transgride a lei de Deus. Então vejam que aquela pessoa que tem a capacidade, que está ali determinada a comandar uma equipe, uma empresa, uma fazenda, qualquer coisa onde você está comandando uma equipe, pode ser até um trabalho voluntário. Você tem que saber o limite físico das pessoas, você tem que considerar que elas precisam descansar. Então, afinal de contas, né, eu ia dizer agora, as pessoas não são animais. Nem com os animais nós podemos fazer isso. Tá? Os animais aí que trabalham com tração nas fazendas, nem com os animais nós devemos fazer esse tipo de coisa. Até os bichinhos têm que descansar. Questão 685. O homem tem direito ao repouso em sua velhice? Ele está falando meio que aposentadoria aqui, né? O homem tem esse direito, tá? E ele responde, sim, ele não está obrigado, senão suas forças. E ele faz uma pergunta anexa aqui. Mas que recurso tem o velho necessitando de trabalhar para viver e não o pode? E ele diz, o forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar-lhe o lugar. É a lei da caridade. Então, espíritos aqui muito conscientes sempre, né? Dizendo que as pessoas idosas têm que trabalhar até onde elas se sentem confortáveis, onde até a lei determina, né? Porque nos países são assim, né? A lei determina até que idade você vai trabalhar ou até onde a sua saúde permite, né? Mas diz que ou a família o defende, ou o Estado precisa o defender. Tá? E aqui tem um textozinho, um pequeno texto aqui, de considerações de Kardec sobre essa parte do trabalho. Não é tudo dizer ao homem que ele deve trabalhar. É preciso ainda que aquele que espera sua existência
do seu labor encontre em que se ocupar. E é o que nem sempre ocorre. Quando a suspensão do trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo como a miséria. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, terá sempre intermitências e durante esses intervalos o trabalhador não deve viver menos. Há um elemento que, comumente, não entra na balança e sem o qual a ciência econômica não é mais que uma teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. E não ainda a educação moral, a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar os caracteres, a que dá os hábitos, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos jogados cada dia na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues aos seus próprios instintos, deve-se espantar das consequências desastrosas que resultam? Quando essa arte for conhecida, cumprida e praticada, o homem ocasionará no mundo hábitos de ordem e de previdência para si mesmo e os seus, de respeito por tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são suas chagas que só a educação, bem entendida, pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Então vejam, Kardec aqui ainda deu uma explicação que nós temos que ter o bom senso, que nós temos que aprender a ser previdentes, que nós temos que ter maior educação, e por isso eu entendo, que existam tantos cursos de liderança. E o curso de liderança, os melhores são aqueles que tornam líderes humanos, e não aquele líder que quer sugar o funcionário, o colaborador, como se ele fosse uma laranja, e aí quando ele não presta mais, está com problemas de saúde, ele, não, descarta agora, porque agora eu vou pegar outro, pagando menos, porque ele vai entrar agora. Então vejam que temos que ser muito previdentes e escolher muito bem os líderes que vão cuidar das pessoas que vão trabalhar. E aquele que trabalha também tem que ser previdente com os recursos. Então, meus amigos, este era o estudo que nós tínhamos aqui para falar sobre a lei do repouso, um vídeo um pouquinho mais curto, para nós terminarmos esse capítulo. No próximo vídeo nós vamos continuar no capítulo 4, que agora vai entrar na lei de reprodução. Vamos falar sobre a população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento, celibato e poligamia. Então esses são assuntos para o próximo capítulo, que é lei de reprodução. Então, amigos, obrigado por ficarem até aqui em mais esse estudo de O Livro dos Espíritos. Até a próxima.